Olá, eu quero compartilhar com você algo que nós podemos considerar como a informação do mal do século. Algo sobre a depressão. Depressão. É tão comum nós escutarmos que pessoas estão em depressão. É tão comum ouvirmos que líderes estão em depressão, estão abatidos, acabrunhados, querendo desistir de tudo. E aí, às vezes, chega ao nosso coração dúvidas a respeito da autenticidade do chamado daquela pessoa. Questionamos se verdadeiramente aquela pessoa está na presença de Deus, porque nós fomos marcados por paradigmas errados. Fomos marcados por informações que não são verdadeiras, como se um servo de Deus não pudesse ficar triste, abatido, machucado, como se alguém que tem o Espírito Santo não pudesse sofrer abatimento e tristeza. E começamos a dizer isso e achamos que isso se torna uma verdade. Só que o fato de repetirmos tantas vezes uma palavra de equívoco não significa que ela vai se tornar uma verdade. Eu quero dizer para você, nessa hora, que crente, filho de Deus, ungido de Deus, tem depressão, sim. Eu quero dizer para você que a Bíblia tem exemplos muito claros de depressão de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E eu quero trazer o personagem de Elias para você nessa hora. Elias era um homem tão cheio do Espírito Santo e tão certo de que estava na presença de Deus, porque ele diz: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, não vai chover. E a palavra profética dele foi ouvida no céu, foi cumprida no céu. Elias tinha o Espírito Santo, Elias tinha paixão por Deus, Elias tinha uma injustiça no coração que o incomodava, que era o povo de Israel voltando-se para a idolatria. Então ele tinha uma indignação, na verdade, porque estava tudo errado. Ele era um homem certo, digamos assim, um homem reto e temente a Deus. E você conhece a história. Quando Elias foi confrontar Acabe, o rei de Israel, por causa do que estava fazendo, por causa da contaminação de Israel pela idolatria, quando ele foi contaminado pela idolatria como autoridade, ele contaminou a nação. Uma autoridade é a cabeça, e aquilo que acontece no alto, na cúpula, acaba descendo por sobre a nação, e a nação inteira começou a andar nesse equívoco da idolatria. E quando Elias foi confrontar Acabe, Elias confrontou o inimigo. E Elias teve que fugir, porque a partir dali passou a ser vítima de uma perseguição. A partir dali, Acabe envia perseguidores para encontrar os profetas. Na verdade, ele queria encontrar Elias e terminar com a história de Elias. E Elias tem que fugir. E ele vai para um lugar onde Deus mandou. E eu quero primeiro dizer para você algo: fugir de uma luta espiritual, fugir de uma confrontação, fugir de uma afronta do inimigo, pode ser uma estratégia de batalha, sim. Às vezes tem hora que é hora de fugir. Quando Deus manda fugir, fuja da batalha. Foi assim com José e o menino. Deus falou para José: pega o menino e foge para o Egito. E o menino foi com José e fugiu para o Egito. Foi assim com Davi e Saul. Davi fugiu de Saul para não morrer por causa da loucura de Saul. Mas vamos voltar para Elias. Deus falou para Elias: foge. E ordenou que Elias se escondesse no ribeiro de Querite. Elias foi para lá, ficou escondido. Ficou meses, enquanto havia água no ribeiro, ele estava lá. E a alimentação dele era um pedaço de carne que um corvo, um animal de rapina, levava para ele. Certamente o corvo matava uma presa, tirava um pedaço, comia e levava um pedaço para Elias. O mais bonito que seja essa história de corvo alimentar profeta, é humilhante. Elias passa por um tempo de humilhação. Depois, quando o ribeiro de Querite seca, porque ele profetizou seca, Deus manda ele sair da nação. Deus manda ele ir para a Síria, outra nação. Agora ele é um fugitivo escondido em outra nação. Ele está dependendo do acolhimento a um estrangeiro que ele é. E é um estrangeiro pobre e fugitivo.
E Deus manda exatamente o lugar que ele tem que ir. Deus diz, olha, na casa de uma viúva pobre. Lá tem um órfão e tem uma viúva. E olha, ele era um profeta de Deus. Ele sabia que o profeta, ou o homem, é que alimenta a viúva, é que alimenta o órfão. Ele sabia que ele tinha um compromisso de cuidar de viúvas e de órfãos. Mas ali naquele momento que Deus o manda esconder, ele depende da viúva e do órfão. Parece lindo a história, porque todas as manhãs havia uma multiplicação da farinha e do azeite e a viúva fazia um pão. Só que não havia nada de bonito nisso. Elias estava afligido, ele estava escondido na casa de uma viúva pobre. E eu sei que ele estava afligido, porque num determinado momento, quando o filho da viúva morre, ele chega diante de Deus e ele fala, até nisso o Senhor me afligiu? Até nisso? Ou seja, o Senhor está me afligindo em tantas coisas e tem mais essa aflição. E eu sei que Elias fica ali até se completar o plano de Deus e o prazo de Deus. 3 anos e meio. 3 anos e meio de carência. 3 anos e meio de humilhação. 3 anos e meio de vergonha, sim. O que você acha que os vizinhos daquela viúva diziam de Elias? É um pária. É alguém que está escondido aí, não trabalha, não faz nada. Fica dependendo da comida que ela dá na mão. Ele era estrangeiro e ele era humilhado nessa situação. Mas Deus fala para ele, sai e apresenta-te a Acabe. Chegou o dia D, ou seja, é o dia da batalha. Até agora foi o dia do esconderijo. Até agora foi o dia do aperfeiçoamento da dependência de Deus. Vai ter que depender de Deus para sobreviver no Ribeiro de Querite. Vai ter que depender de Deus para sobreviver na casa da viúva pobre de uma nação estrangeira. Aí quando ele se apresenta, ele confronta Acabe, confronta os profetas de Baal, os profetas dos postes ídolos, confronta toda a nação de Israel. Ele chega para o povo e ele diz, escolhei hoje a quem servis, se a Deus ou se a Baal. Ele confronta uma nação inteira, ele se levantou do esconderijo forte para guerrear e confrontar uma nação inteira. E acontece que o milagre é a resposta de Deus quando é feito o sacrifício, você conhece. Veio fogo do céu e consumiu a oferta que Elias fez. E aí Deus provou que estava com Elias. Naquela hora toda a nação de Israel viu que Deus estava com Elias, porque era só Elias dizendo que havia um Deus maior do que aqueles deuses que aquele povo servia. E aí pronto, vitória, Deus veio, manifestou-se. Os profetas de Baal foram mortos. Todos os mentirosos foram mortos. Tudo que havia contrário à palavra de Deus foi morto. E aí você pensa, poxa, Elias se levantou e saiu dando glórias a Deus todo vitorioso. Eu acredito que isso aconteceu. Só que ele estava exausto. Ele estava no limite por tudo que tinha acontecido por 3 anos e meio. E aí bastou que aparecesse Jezabel, a esposa de Acabe, e falasse para ele, não acabou não. Eu vou te perseguir de novo. A perspectiva de ter que começar um novo tempo de dificuldade, um novo tempo de luta, uma nova batalha, colocou Elias em depressão. Ele entrou embaixo de um zimbro e pediu a morte. O desejo de morrer é o último estágio da depressão. Primeiro a pessoa desanima de fazer coisas, desanima de ver pessoas, desanima de ver lugares, perde o gosto por se arrumar, por se enfeitar, perde o gosto pela vida, tudo perde o sentido, acaba o desejo de viver, vem ao coração o desejo de morrer. E Elias tem desejo de morrer? Elias teve depressão. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus, um homem usado por Deus para confrontar uma nação, teve depressão? Sim, teve depressão. E eu aprendi a curar a depressão reativa, depressão de perdas e sofrimento, com Elias. Sabe como Deus curou a depressão de Elias? Deus alimentou Elias 2 vezes. Um anjo deu comida para Elias 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque por 2 momentos da vida dele no esconderijo, ele foi alimentado de uma forma humilhante. Primeiro por um corvo, um bicho imundo, depois por uma viúva pobre. Agora Deus recompensa mandando um anjo, alimentá-lo 2 vezes. O nome disso é restituição. Você começa a restituir para a pessoa
aquilo que ela perdeu. Você começa a restituir a autoimagem, vai dizer para ela: você tem uma identidade em Deus, você é uma pessoa especial, você passou por lutas, por humilhação, mas isso já acabou, agora é um novo tempo. E aí, na força daquela comida, ele caminhou até o monte e chegou na presença de Deus. E lá na presença de Deus veio a complementação da cura. Deus falou para ele: você não vai morrer, Elias, sem antes ungir Azael, rei da Síria, ungir Jeú, rei de Israel, e ungir um profeta em seu lugar. E aí eu entendo assim, quando Deus fala para Elias: você vai ungir Azael, rei da Síria, Deus estava dizendo para ele: sabe, Elias, a Síria, aquele lugar da humilhação, aquele lugar da vergonha, vai ser lugar da honra. Ali onde você ficou escondido, na casa de uma viúva pobre, você passou por tantas coisas, você vai ser honrado, vai ser conhecido como um profeta meu, que unge um rei numa cerimônia nacional. E quando Deus falou para ele: vai ungir Jeú, rei de Israel, Deus estava dizendo para ele: e vai cair Acabe. Jezabel e Acabe cairão. Eu vou levantar um novo rei em Israel. E você que foi perseguido pelos reis atuais, vai ter a honra de ungir o novo rei. Isso significa trazer o futuro, a perspectiva futura, para dar esperança. Trazer à memória o que dá esperança, deixar para trás o que para trás ficou. E por último, Deus fala para ele: você vai ungir um profeta em seu lugar. Ou seja, você não vai morrer sem que outro profeta tenha a patente, a chancela, a unção. Deus estava dizendo para ele: eu preciso de profeta. Nessa hora ele recebeu a mensagem de Deus: eu preciso de você. Eu preciso de você. E aí, quando ele descobre que viria um futuro glorioso, quando ele descobre como ele é importante para Deus, quando ele descobre que o passado já ficou para trás, que vem coisas novas, ele se levanta e a depressão vai embora. E é assim que você cura a sua depressão. É assim, homem cheio do Espírito Santo, mulher cheia do Espírito Santo, que está passando por lutas, abatimentos, está depressiva, olha para frente. Olha o futuro glorioso que Deus tem. Olha como Deus precisa de você. Olha quão poderoso é esse Deus para mudar a história, para dar honra aonde houve desonra. Confia nisso. Siga em frente. Deixe para trás as coisas que para trás ficaram. Deus abençoe.